O seu corpo é templo do Espírito Santo. Inspiração Divina Oficial. Antes de começarmos, inscreva-se no canal, curta, comente e compartilhe para não perder mais vídeos como este. Você sabia que para alguns cristãos, fazer tatuagens é considerado um pecado? Muitos tatuam o nome dos filhos, da mãe ou de alguém que amam como forma de demonstrar carinho. Mas a Bíblia diz em 1 Coríntios 6, 19 a 20: acaso não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo que habita em vocês? Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Esse ensinamento mostra que nosso corpo pertence a Deus. E se é o templo dele, devemos cuidar e honrá-lo. Para alguns cristãos, marcar o corpo com tatuagens não seria uma forma de glorificar a Deus. Mesmo quando a intenção é amor, honrar nossos filhos ou nossa mãe não depende de tinta na pele, mas das nossas atitudes, do respeito e da obediência a Deus. Somos chamados a agradar a Deus e não ao mundo, mas também a graça e perdão. Se você fez uma tatuagem antes de conhecer a Cristo, a Bíblia ensina que, ao confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda maldade. No fim, Deus não olha para a sua pele, Ele olha para o seu coração. E agora me diga, você acredita que tatuagens agradam a Deus ou pensa diferente? Comente sua opinião e compartilhe com alguém para continuar essa reflexão. A Bíblia não menciona diretamente a palavra piercing, como a conhecemos hoje, mas aborda adornos e a relação com o corpo de forma clara. Em tempos bíblicos, brincos e argolas no nariz eram comuns e muitas vezes vistos como sinais de status ou presentes, como vemos na história de Rebeca. No entanto, o princípio cristão fundamental, expresso por São Paulo, é que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Isso nos convida a refletir sobre as motivações por trás de qualquer modificação corporal. O pecado pode não estar no objeto em si, mas na vaidade excessiva ou na intenção de seguir padrões que desonram a fé. Em Levítico, há advertências sobre marcas no corpo em contextos de rituais pagãos, o que sugere cautela com práticas que mudam a imagem que Deus nos deu. A moderação. Você sabia que usar brinco sendo homem pode ser considerado pecado diante de Deus? Muitos dizem, é só moda, não tem nada de errado. Mas a palavra ensina que o corpo do homem foi criado para refletir a glória e a autoridade de Deus, não a vaidade. Em Deuteronômio 22, 5, está escrito: o homem não usará vestes de mulher, nem a mulher vestes de homem, pois isso é abominação diante do Senhor. Mesmo que as tendências mudem, a verdade não muda. Muitos acreditam que o inimigo usa a moda para confundir os limites entre o santo e o profano, entre o masculino e o feminino. Mas Deus não te criou para seguir padrões do mundo, e sim para refletir sua imagem com pureza. No fundo, não se trata apenas do brinco, mas da intenção e do que isso representa espiritualmente. Hoje, muitos entendem que Deus chama cada pessoa a viver sua identidade nele, com propósito e obediência. Agora me diga, você prefere seguir a Deus ou os padrões do mundo? Você sabia que fazer as unhas pode ser considerado pecado por alguns cristãos? Hoje em dia, muitas mulheres pintam e decoram as unhas com diversos estilos e cores. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? A Bíblia não menciona especificamente se fazer as unhas é pecado, mas nos lembra de algo muito importante. Em 1 Pedro 3, 3 a 4, está escrito: que a beleza de vocês não seja apenas exterior, como tranças de cabelo, uso de joias de ouro ou roupas finas, mas a beleza interior, a do coração. Como cristãos, somos chamados a não viver apenas seguindo os padrões do mundo. A Deus agrada um coração sincero, que o ama e o serve com dedicação, sem depender de adornos ou aparências para encontrar valor. Isso não significa apenas aparência, mas prioridade. A verdadeira beleza não está no exterior, e sim em um coração transformado, cheio de humildade, amor e obediência aos princípios de Deus. Nossa verdadeira formosura está naquilo que somos por dentro, na forma como vivemos,
tratamos os outros e honramos a Deus em nossas atitudes. Você sabia que fumar pode ser considerado um pecado grave? E eu não estou dizendo isso para apontar o dedo ou te julgar. A questão não é apenas a fumaça ser inimiga da sua saúde física. O problema é muito mais profundo. O vício destrói a coisa mais sagrada que Deus confiou nas suas mãos, o seu corpo. Pense nisso com carinho. Cada cigarro que se acende é como uma faísca que pouco a pouco vai incendiando e apagando esse templo vivo. Fumar não fere apenas os seus pulmões. Fumar apaga a luz divina que habita dentro de você. No começo, tudo parece inofensivo, às vezes até social. Mas por trás daquela nuvem cinza se esconde uma algema pesada. Uma corrente invisível que rouba o seu fôlego, drena a sua energia vital e sequestra a sua liberdade. Entenda uma coisa urgente. Deus não te criou para viver acorrentado. Quando você escolhe encher o peito de fumaça, você acaba esquecendo do sopro sagrado que te deu a existência. O Criador não te deu a vida para vê-la se transformando em cinzas e pontas de cigarro. Ele te deu a vida para que você fosse luz, para que você transbordasse saúde. Eu sei, muita gente bate no peito e diz, é o meu corpo, eu faço o que eu bem entender. Mas cuidado com essa frase. A verdade espiritual é que o corpo não nos pertence de fato. Ele é uma morada emprestada pelo Pai. Fumar não é apenas um mau hábito. É uma ferida que você abre em si mesmo todos os dias, intencionalmente. E acredite, Deus sofre quando vê você se machucando. Se hoje, no meio da correria, você parou para ouvir estas palavras, não é coincidência. É a voz dele te chamando de volta. Tenha coragem. Dê um passo de fé agora, jogue esse maço fora e declare a sua liberdade. A Bíblia apresenta uma visão profunda e cuidadosa sobre o consumo de álcool, focando principalmente na sobriedade e no domínio próprio. Em Provérbios, capítulo 20, verso 1, somos advertidos de que o vinho é escarnecedor e a bebida forte, alvoroçadora. Aquele que se deixa dominar por eles demonstra falta de sabedoria. O pecado, na visão bíblica, manifesta-se claramente na embriaguez, que obscurece o julgamento e afasta o fiel da presença de Deus. São Paulo, em sua carta aos Efésios, faz um apelo direto. Não vos embriagueis com vinho, no qual há devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Esta comparação destaca que a verdadeira alegria e plenitude devem vir do divino, e não de substâncias que alteram a mente. O excesso é um obstáculo à vigilância espiritual. Embora as substâncias narcóticas modernas não sejam mencionadas nominalmente na Bíblia, os princípios espirituais sobre a sobriedade são absolutos e claros. A palavra de Deus nos exorta repetidamente a sermos vigilantes e de mente sã. São Pedro nos adverte: sede sóbrios e vigiai, pois o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O uso de substâncias que alteram a consciência e causam dependência retira do homem o seu domínio próprio, um dos frutos do Espírito Santo. Ao perdermos o controle sobre nossa mente, abrimos brechas para a influência do mal e nos afastamos da clareza necessária para ouvir a voz de Deus. Além disso, São Paulo nos lembra que nosso corpo não nos pertence, mas é o templo do Espírito Santo, comprado por alto preço. Portanto, a Bíblia nos ensina que a igreja não é apenas um edifício, mas o corpo de Cristo formado por todos os que creem. No entanto, a prática de se reunir com outros irmãos é fortemente enfatizada nas Escrituras. Em Hebreus, capítulo 10, versículo 25, somos instruídos diretamente: não deixemos de nos reunir, como é costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros. Estar na igreja é uma oportunidade de crescimento espiritual mútuo, onde os dons de cada um edificam a comunidade. Quando nos afastamos da comunhão, tornamo-nos como uma brasa, longe da fogueira, que esfria mais rapidamente. É na reunião dos fiéis que ouvimos a palavra, participamos dos sacramentos
e exercemos o amor fraternal. Jesus prometeu que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em seu nome, ele ali estará no meio deles. Embora a salvação seja pela fé individual, a caminhada cristã foi planejada para ser vivida em comunidade. O pecado do isolamento pode nos tornar vulneráveis ao desânimo e ao engano. A Igreja oferece proteção, ensino e inspiração divina oficial. A motivação que fortalece a alma e inspira a vencer. Até a próxima, pessoal.